Vamos lá, gente. Começando aqui o Encontrão Nossa Cidade, com temas do orçamento coletivo da nossa cidade. Estamos aqui, eu, Poliana, Mariana Moreira, o André, o Daniel, o Vander e o Márcio estava aqui também. Ah, está aqui também. Maravilha, gente. Vamos, fica à vontade aí para a gente ir interagindo. Alguém quer fazer um check-in antes ou já entramos direto aí na conversa? Passo a palavra. O Renato, o Vitor, só um parênteses, o Vitor falou que vai vir hoje? Como é que tá? Pois é, o Vitor, eu não ouvi dele, não, sabe? E, e como a gente tinha marcado para hoje, mas não colocamos nada no Google Agenda, né? Só coloquei, acho que hoje ou ontem. Talvez ele tenha comido mosca nessa. Ah, tá. É É, porque eu estava pensando nisso, assim, como que talvez a forma de operacionalizar o orçamento coletivo influencie também o próprio o regulamento, né? Assim, questões técnicas de como isso vai funcionar na prática, talvez isso influencie no regulamento. E aí outra questão também é uma questão aí de contabilidade. E aí eu fiquei pensando se não ia ser interessante talvez a gente conversar com o Everson também, ou com o contador diretamente, para poder ver aquela. E você pontuou várias questões relacionadas a isso, né? sim, sim. Ou quem está aqui hoje, tem alguém que entende bem desse assunto? Eu sou um zero à esquerda, quer dizer, eu sou negativa nesse assunto. Não, eu tenho algumas, eu não entendo bem, mas tem algumas adições aí, né? Da contabilidade, o mais simples para a gente é que toda vez que o dinheiro sair da associação, tenha um equivalente em nota fiscal justificando que saiu, né? Então, deriva disso que, dependendo de qual for o gasto e como for o gasto, o melhor é trabalhar com reembolso. Então, a pessoa ela faz o gasto Uhum. com o próprio dinheiro, guarda as notinhas, ela manda a notinha, ou pode até ser tirar uma foto e mandar, né? Mas a gente tem que ter esse registro, e aí a gente faz o depósito para ela, né? E E você acha que as pessoas da nossa cidade têm recurso para poder fazer isso, assim, desembolsar do próprio bolso e depois ter esse reembolso? Porque isso aí demora algum tempo e às vezes a galera não tem condições, assim, é, ou no nosso caso não ia ser um problema. depende do que a gente está falando, né? Quando eu pensei inicialmente nesse orçamento coletivo, são uns gastos relativamente pequenos. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um chá com saber, né? E vai usar R$ 50 para comprar um lanche. Então, ela compra esse lanche com o dinheiro dela e tudo mais. Ou então, vai fazer uma caravana na nossa cidade ou uma visita para algum lugar, né? Igual você está fazendo lá para Passatempo. E aí é o dinheiro da passagem, da gasolina, né? Para projetos Entendi. maiores, se a gente está falando assim de R$ 5.000, algo assim, eu acho que ele já é outro caminho, sabe? Que a gente deve adotar. Que aí seria o caminho, por Ah, exemplo, do talvez não seria pelo orçamento coletivo. que não seria orçamento coletivo, né? Por exemplo, essa questão daí da captação de recurso do projeto bem composto, né? Só vendo aqui, ó. Wander falou, boa noite a todos, Renato e colegas. Estou entendendo que a pauta interna é da diretoria da nossa cidade, não me cabe participar. Não atentei para a pauta antes de entrar na reunião, desculpe. Não, Wander, assim, a diretoria da nossa cidade, que são 4 pessoas, né? Presidente, vice, tesoureiro e o secretário, ela, na verdade, ela só existe para manter a estrutura mínima da nossa cidade, né? Que é uma função importante, que é os documentos estarem em dia e as contas estarem em dia. Agora, essa conversa é uma conversa que ela é aberta, ela, né,
tem conversado sobre isso por livre, espontânea vontade. Tem sido eu, Mariana e o Vitor, né? Mariana é uma das líderes, eu sou um dos líderes, o Vitor, ele é do Conselho Fiscal, mas ele é aberto para todo mundo e é interessante assim, a gente ter mais associados participando, até para ouvir e ver se faz sentido o que a gente está falando, né? Acho que talvez vale aqui fazer um parênteses sobre o que é que a gente está falando. Assim, a ideia inicial é a gente ter na associação um dinheiro que vem para cobrir os gastos da associação, né? Os gastos fixos, aluguel, tudo mais, mas que a operacionalização das ações, como ela é descentralizada, então o gasto do dinheiro, né, para os programas também faz sentido que seja descentralizado, né? Quando a gente olha o site novo da nossa cidade, e eu vou colocar aqui rapidinho, mostrar aqui essa tela, né, a gente tem aqui as ações, as cidades e as comunidades, né, e tem um botãozinho aqui que é doar para essa ação. Então, o que a gente quer fazer é permitir que os associados eles façam colaborações recorrentes para a associação e que eles digam nessas colaborações para onde que quer que esse dinheiro vá, né? Então, pode ser aqui para um programa, para uma ação, pode ser para uma cidade, pode ser para uma comunidade, ou pode ser para vários. E a partir daí, a gente tem uma espécie de fundos, né, pacotes de dinheiro que seja de uma ação, né, por exemplo, Chá com Saber, ou de uma cidade, que é um orçamento reservado para esse tipo de ação. E aqueles associados que estão envolvidos nisso, eles que decidem como que vão gastar esse dinheiro, né? Então, vamos dizer assim, Dia do Idealista é uma ação da nossa cidade, a gente tem a possibilidade de coletar dinheiro via nossa cidade para o Dia do Idealista, e os associados da nossa cidade que estão envolvidos no Dia do Idealista, eles que vão falar se faz mais sentido utilizar esse dinheiro, por exemplo, para pagar gastos de gasolina para deslocamento, ou fazer uma impressão de material de camiseta ou de, né, qualquer coisa que seja, e distribuir para todos. E assim a gente descentraliza a utilização dos recursos. Esse é o conceito. Onde que a gente está? Na última reunião, Mariana ficou de começar a escrever uma espécie de regulamento sobre isso, né? Então, ela já escreveu um material bem interessante e completo. Parabéns, Mariana, ficou muito legal. Obrigada. E o Vitor, ele ficou de começar a colocar isso em um Excel para que a gente consiga minimamente automatizar esse processo, né? Então, é nessa conversa que a gente está hoje. Isso. Desculpa, Mariana, você tinha falado uma coisa, eu estava falando e esqueci totalmente o que era. Não, a gente estava conversando, também deu um branco aqui. A gente estava falando isso que o associado ia ter um recurso para poder investir, depois ser reembolsado, só que eu acho que já tinha evoluído um pouquinho daí. Lembrei. Eu estava dando o exemplo do projeto Bem Composto, né? Isso. Isso. Então, entrou um dinheiro via Associação Nossa Cidade, de um edital, e são 24 mil, né, para esse projeto Bem Composto. Isso daí vai ser utilizado para comprar um equipamento que custa, sei lá, 10 mil, né? Então, para a utilização desse dinheiro, faz mais sentido que a gente envolva a tesouraria, né? Então, na hora de comprar, já faz a transferência do dinheiro direto para o vendedor, ou a gente não tem cheque, a gente tem uma conta poupança, mas algo que seja direto, porque aí até mesmo fica mais transparente
Na nossa prestação de conta tem um extrato com a saída do dinheiro e tem a nota fiscal da aquisição desse equipamento, né? Então, aí é um outro jogo. Agora, para esse daí, do, do orçamento coletivo, eu acho que a gente poderia fazer algo mais direto, descentralizado, desburocratizado do que veio nessa primeira proposta, né? E o que você escreveu, Mariana, eu acho que cai muito bem numa regulamentação desse trabalho que você tem feito de edital, né? Porque são valores maiores e aí sim a gente tem que ter um controle maior, né? Sim, faz sentido. O Wander escreveu aqui, entendi, vamos designar os recursos originais de doação, por exemplo, como se fosse centro de curso, resultado, ações, projetos. Exato. Agora, também com um detalhe aí, Wander, que é bem interessante, que é uma pessoa ela pode alocar essa doação para 2 lugares diferentes, né? Então, vamos dizer, para Divinópolis e para Belo Horizonte. Então, esse recurso ele fica lá disponível para Divinópolis e para Belo Horizonte. Quando, por exemplo, Divinópolis utilizar, o valor que está disponível para Belo Horizonte diminui também. A ideia é como se a gente tivesse, assim, uma caixinha onde todo mundo colocasse o recurso de acordo com as suas possibilidades e aí cada um de nós retirasse de acordo com as suas necessidades para o nosso projeto comum, né, que é um propósito comum aí de semeamos juntos o dia em que todos viverão bem em comunidades abundantes de um planeta saudável, né? Então, não importa se isso daí está alimentando Belo Horizonte ou Divinópolis, o planeta é um só e o viver bem é um só e a comunidade abundante é uma só, né? Mas, claro que na prática a gente precisa de ter isso muito bem azeitado, porque várias coisas podem acontecer, né? Pode ter algum associado aí guloso que vai ficar espreito, assim que cair um dinheiro já vai usar, né? Pode ter várias coisas. Então, estamos nessa construção. Gente, eu estou morrendo de sede. Eu vou dar buscar uma água lá embaixo. Continuam conversando aí, 5 minutos e já volto, tá? Tá bom. Tá certo. Exatamente, Wanda, é isso mesmo. A cada um de acordo com as suas possibilidades, a cada um de acordo com as suas necessidades. Eu acho que a ideia é bem essa mesmo. Mas quando eu estava escrevendo, eu estava pensando na possibilidade de valores mais altos também, sabe? De investimento talvez para equipamento, que o pessoal precisa. Sempre tem muita gente falando de equipamentos de filmagem, por exemplo, né? Máquina fotográfica, esse tipo de coisa. Aí eu cheguei a pensar nisso. Isso que o Renato está falando agora é que vai ser prioritariamente valores menores. Aí eu não sei se você acompanhou a questão, por exemplo, eu estou indo para passar tempo, para poder conhecer a iniciativa. E aí tem questão de gasolina, por exemplo, né? Que a gente pode solicitar esse recurso. Então é alguma coisa por aí também. Mas e aí, Renato, quer ir passando aqui nos pontos que foram marcados na minuta? Vamos, eu posso compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a minuta? Isso aí é outra coisa. Então, não, vamos para a coisa certa aqui. É esse daqui. Foi? Agora sim. Isso aí. Eu também. Como é que você sugere fazer, Mariana? Ir lendo e comentando ou ir direto para os pontos? Eu acho que a gente pode ir direto para os pontos para poder otimizar.
Mas aí o que eu queria frisar é que eu baseei muito no regulamento da nossa cidade e no estatuto. Então, a forma de funcionamento, quais são os itens que a gente está listando, tem muita coisa que foi fortemente influenciada por esses dois documentos. Eu vi essa questão aqui dos objetivos, né? Bem legal. Tem vários pontos que são. Massa. Bem, então aqui, um ponto aqui, origem dos recursos, né? Uhum. O que eu pensei originalmente, e a conta não fecha ainda dessa maneira hoje, né? Mas a gente tem uma fonte de receita que são R$ 50 de anuidade de cada associado. E a gente tem outra fonte de receita que são as contribuições recorrentes, né, dos líderes, dos coordenadores, as doações espontâneas. Eu queria desafiar a gente a conseguir sustentar a estrutura da nossa cidade, né? Aluguel, site, gasto com telefone, todas essas coisas assim que são fixas, somente com os R$ 50 de anuidade dos associados. Para isso, a gente teria que ter mais de 200 associados. Hoje a gente tem mais ou menos uns 160 e nem todos estão em dia com a anuidade, porque a gente não cobra, não tem uma atuação assim regular nessa frente, né? Mas seria... E a gente tem hoje um acúmulo de dinheiro que permite a gente um tempo para chegar lá, né? E aí, todo o resto dos recursos, que são contribuições recorrentes ou pontuais maiores, tudo mais, a gente pediria para a pessoa marcar, né? E iria para esse fundo. Renato, Oi? posso dar um palpite? Dar um palpite, uma ideia, seja lá o nome que a gente der. Posso fazer uma intervenção aqui? Claro. Uma ideia dentro disso que você falou, da necessidade de mais de 200, ter 200 associados, para manter os gastos recorrentes da associação com esse valor. A minha ideia é uma atuação conjunta nossa, a gente fazer um planejamento e eu vou atuar com marketing de conteúdo através do que vocês me alimentarem, buscando isso, buscando trazer as contribuições, seja da forma que for, mas visar isso, visar buscar isso, atrair gente, atrair pessoas, atrair olhares para o que a associação faz, o que está sendo feito, produzir texto, produzir imagem, produzir vídeos, o que for com esse intuito, com esse objetivo. Trazer para mim, para eu fazer esse marketing de atração. Não, perfeito. A ideia é essa, Poliana. A questão do timing, que ele tem que ser bem integrado com o resto da associação. Uhum. Hoje, a gente tem uma dificuldade em receber novas pessoas e crescer de maneira sustentável, né? Não adianta nada a gente atrair um monte de novos associados e aí as pessoas entram e encontram as coisas desorganizadas, não sabem, né, como se inserir, participar. Então, eu acho que a gente tem um tempo legal aí, vamos dizer, 6 meses, até o fim do ano, para a gente conseguir deixar o site novo automatizado e sem problemas, né? Então, vai ajudar muitas pessoas que chegam. E esse funcionamento aí dos associados, né? Essa governança interna, em que tem você cuidando do blog, né? O André está aqui, a ideia é que ele vá cuidar por exemplo, da recepção dos novos associados, dessa cobrança, né? E a gente consiga montar essa estrutura de pessoas para dar essa sustentação, né?
Uhum. Então, eu vejo dessa maneira, assim, uns 6 meses para a gente se acostumar, sabe? Não estamos com necessidade financeira e depois disso, sim, a gente passar para uma fase de crescimento, né, para atrair vários associados e começar a escalar, começar a ter ação acontecendo no Nordeste, no Norte, no Sul, Uhum. né? Uhum. Eu concordo com você, para atrair mais gente, tem que ter uma estrutura que justifique mais Aham. pessoas, que justifique vir mais gente, atrair mais gente. Então, a, o nosso marketing hoje ele não pode ser muito agressivo, não, né? Uhum. Ele talvez seja até um marketing mais voltado internamente para a gente mesmo saber o que está acontecendo, a gente mesmo conhecer mais da associação, né? Uma espécie de endomarketing. Ah, é isso que eu ia falar, endomarketing. Já associados, não é marketing de atração de novos associados. É, Endomarketing. né? É, mas, Mari, que você acha esse daqui a gente pode fazer dessa maneira? Pode sim. Foi até que a gente tinha conversado disso, eu até coloquei esse item 2.3 por causa disso, né? Não pode comprometer o cumprimento das obrigações, né? Isso aí tem que ser um excedente que está sendo gerado. Mas aí, beleza. Aí eu tinha colocado essa questão do aporte de recurso, contemplar 5 projetos, mas eu estava pensando nisso mais por causa de um ponto de vista prático mesmo. Eu estava pensando lá como que o Vitor vai direcionar isso. E se puder ser para todos os projetos, para uma quantidade grande, talvez seja difícil de gerenciar. Foi por isso que eu pensei assim, não vamos começar com 5, depois, se for o caso, aumenta. Porque é Entendi. um recurso abundante, né? Um recurso que se multiplica potencialmente. É, 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 Mas, é bem assim. Então, vamos dizer, hoje, né, cada um tem uma merrequinha para o seu projeto, né? Então, ele olha lá e fala, pô, só tem isso daqui para o projeto. Se a gente coloca tudo no mesmo balaio e fala assim, agora a gente pode tirar daqui, né? Então, quando a aham. pessoa olha para o balaio, tem um valor grande, né? Mas se você dividir isso por todos os olhos que estão olhando para o balaio, volta a ser um valor moderado. Eu, eu fico pensando, Mariana, na maneira assim de administrar isso. Eu, eu pensaria assim, tipo um Google Forms, né? Em que Aham. a pessoa que vai fazer a requisição, ela coloca lá, olha, vou precisar de mais ou menos R$ 200 até tal dia, né, que eu vou gastar. E, e aí, quando ela manda isso, se a gente já conseguisse atrelar essa resposta ao formulário que tem o valor de todos, né, do balaio, já tirar do balaio esse valor, já reservado assim, aí quando a pessoa gasta, ela manda as notinhas, a gente faz o reembolso e aí esse recurso sai finalmente do balaio, né? Eu acho que a gente consegue fazer um sisteminha só com Excel, sabe? Para utilizar Mas isso. você entende, com 5 projetos, R$ 100 já virou 500, sabe? Assim, se for ilimitado, isso começa a ficar difícil de entender também. E de ter uma negociação entre as pessoas. Porque, assim, alguém que acessou o recurso significa que outras, no caso, que seriam outros 4 projetos, não estão acessando esse mesmo recurso. Mas se é ilimitado, o volume começa a ficar muito grande. Mas, assim, eu sou conservadora nesse sentido. Eu topo a ousadia aí de deixar ilimitado. Legal. Tá. E a gente pode tirar essa parte dos 5 e deixa só a parte que é aquilo que é potencial, né? Porque aí o que tem que ficar claro é que não é uma coisa, não necessariamente você vai conseguir acessar aquele recurso integralmente, né?
Eu acho que o que a gente poderia ter também é algumas limitações do projeto, tipo assim, olha, até tanto, ok, pode tirar aí, beleza, né? Se for um valor acima desse tanto daí, já precisa de ter, por exemplo, algum líder que fala, ok, pode tirar, né? Porque aí esse líder, ele pode ter uma visão mais ampla e falar assim, poxa, mas tem, né, essas outras ações aqui tem muita coisa na agenda que está rolando e talvez eles vão precisar, eles estão contando com esse dinheiro também, né? E se for um valor acima de X, só com autorização, vamos dizer, do conselho, né? Porque aí a gente evita de, de ser algo assim que, né, multiplica muito e vai faltar para os outros, né? Aham. Agora, isso daí me fez pensar, Mariana, uma questão assim de será que a gente deveria pedir tipo para a pessoa marcar um mínimo de opção, sabe? Então, por exemplo, o Vander. Aí o Vander decidiu colaborar com R$ 25 por mês, né? Aí ele vai ter uma opção assim de todas as ações, as cidades e comunidades que tem cadastrados lá no site, que ele pode alocar esse recurso, né? Se ele uma opção que ele vai ter é marcar só Divinópolis e falar o seguinte, o dinheiro que eu tô vai só aqui para Divinópolis. Se todo mundo fizer isso, continua a mesma coisa, né? Agora, se a gente falar para ele, Wander, você tem que escolher pelo menos 5, né? Aí ele vai falar, não, Divinópolis... fazer o contrário, né? Não no máximo, mas pelo menos. É, Eu gostei da ideia. Até porque incentiva o pessoal a conhecer outras iniciativas também, né? E é o que a gente tem conversado muito, como integrar mais as pessoas. exato. Gostei. Uai, legal. Então vamos nesse caminho aí. Aqui tem um que eu não entendi direito. Ó. Os recursos que não forem utilizados no ano corrente irão integrar o fundo no ano seguinte. O que você não entendeu? É assim, que se estiver sobrando, vai para o outro ano. Porque tem, dependendo da associação, a cada ano o fundo zera, sabe? Aí esse Tá. recurso vai para outra coisa. Então, eu tô falando aqui não zera, não. Continua de um ano para o outro. Tem uma continuidade. Mas aí a gente pode melhorar a escrita. Como é que você acha que fica mais compreensível? Não, legal. Joia, eu concordo. Acho que é isso mesmo. Não, tá claro. Os recursos não forem utilizados no ano corrente irão integrar o fundo no ano seguinte, né? Pensar em alguma maneira de escrever diferente. Mas... Para você está claro, gente? Escrito assim? Tá, né? Beleza. Projetos elegíveis. Aqui aqui. Isso veio lá do regimento interno, eu acho, essa divisão, né? Uhum. Programa independente, iniciativa de atividade, núcleos locais. Então. Aí você está falando que no site a divisão tá diferente, né? No site a gente tem 3, né? Que cidades é o núcleo de cidades, comunidades é como se fosse uma comunidade prática, né? Então, por exemplo, educadores ou poetas, né? Não é comunidade regional, não. É um assunto. Aí, esse daqui das comunidades é uma dúvida que eu tenho, sabe? Assim, será que as comunidades elas vão ser ativas o suficiente discutindo um tema para pensarem junto algo que seja temático, né? Ou vai ser assim, por exemplo, educação, né? A pessoa coloca lá uma comunidade de educação, é bem provável que todo mundo que vá doar o dinheiro, ele vai marcar lá educação, porque é um tema em si bem importante, né? Mas hoje a gente tem uma comunidade dentro da associação
que está pensando projetos ou atividades conjuntas relacionadas à educação, né? Então, pode ser um incentivo para começar a fazer com que as pessoas pensem sobre isso, ou pode ser tipo, vai ficar o dinheiro lá parado, mas tem um valor grande lá, né? Aí eu fico em dúvida assim, sobre essa comunidade, né? As ações, elas são divididas em 6 tipos, que é grupo de estudo, atividades, grupo de trabalho e produção do associado, né? Aí eu tenho dúvida quanto a 2 tipos desse daí. Um é o grupo de trabalho, que é, por exemplo, assim, marketing da nossa cidade, né? Será que isso entra como o custo fixo, né? Isso é para ser alimentado com o recurso garantido da nossa cidade? Ou O grupo de trabalho eu não pensei em trazer para cá, não. né? E o outro é o produção do associado, que é algo assim que não tem vínculo nenhum com a associação, tem vínculo com o associado, né? Então, vamos dizer, o Daniel tem um projeto dele e que tem a ver com o nosso propósito comum, mas é um projeto inteiramente dele, né? E aí é um lugar que ele pode criar uma página e falar um pouquinho do projeto dele, né? Aí eu fico em dúvida, assim, tá, se um associado ele vai poder fazer uma doação para a nossa cidade falando, olha, eu quero deixar esse dinheiro disponível para o projeto do Daniel, né? E aí o Daniel poder diretamente retirar esse dinheiro da associação e utilizar o projeto dele. É uma coisa legal, a gente centraliza mais. Eu gostei desse projeto aí, dessa ideia também, essa nova abertura, essa opção, bacana. Que dá mais opções, que dá até mais opções para futuros colaboradores, né? Isso pode ser até um chamatrio, né? Algo positivo. Exato. Agora... Eu entendo. Eu estava pensando numa direção diferente, que era incentivar a formação de grupos, sabe? Em vez de ser iniciativas tão individuais, assim. É uma coisa que apareceu aqui em todos, né? Grupo de associados. Então, aí era uma ideia de incentivar as pessoas a se reunirem. E de ter mas com certeza, né, Mari? Com certeza. Uma ideia. Mas acho que através dessa ideia, com certeza, vai ter gente que, igual o Renato comentou, vai ter gente que vai se identificar e vai querer entrar, né? Participar. Eu fico em dúvida quanto a esse, mas em dúvida mesmo, sabe? Eu estou em cima do muro mesmo. Tem algumas coisas que afetam, né? Por exemplo, é que a gente coloca que o projeto deverá ter um associado líder ou coordenador participando. No caso desses projetos individuais, não tem, né? Então, ele já fica uma governança, assim, mais... Bem, é ao menos diferente dessa aí que a gente tem um olhar aí do todo, né, da associação. E a outra questão que eu fico assim com o pé atrás é essa questão daí, né, da gente estar fomentando as pessoas a fazerem juntos via associação, porque eu odiaria que a associação começasse a ser tipo assim um local em que as pessoas estão vindo para conseguirem recursos para os seus projetos individuais. Sabe? Porque hoje eu fico vendo assim muita gente focado só no umbigo, só no seu projeto, e eu acho que isso está acabando com a gente. Sabe? Ninguém sai do lugar, porque é muito difícil fazer coisa sozinha, né? E não tem um diálogo com o outro, fica sempre assim, tentando puxar a sardinha, tentando fazer com que o outro ajude o seu próprio projeto, ao invés de você ver como você pode ajudar o projeto do outro. E, sei lá, eu acho que a gente está perdendo oportunidades de acessar a abundância com isso, né? Ô, Renato, Oi? posso... Claro. De vez em quando, na minha ignorância, assim, em questão de, acho que, da
formação, né? Pelo fato de trabalhar muito com peão, essas coisas. Podia fazer assim, vamos rachar, ó. No dia, ou colocar mesmo no site igual agora, ó. A gente tá falando, ó, a gente vai escolher, vamos fazer um top 5 aí dos 5 melhores projetos e escolher. E aí nisso aí a gente vai foca, né? Como se fosse assim, todo um mês, semestral, trimestral, dá uma data assim, mesmo que, vamos lá, coloque 30 colaboradores, 30 projetos individuais. Tá, igual você falou, vai ficar muito negócio fragmentado. Só que aí a gente faz uma reunião, uma votação dos melhores que tem e através disso aí a gente foca. É uma opção. Pois é, eu acho que a escolha acontece quando a pessoa faz a doação, né, da alocação do recurso. Então, ela está fazendo a contribuição, ela está falando, eu quero para esse projeto, para cá e para cá, né? Eu acho que a votação, pelo que eu tenho, pela minha experiência assim, trabalhando nesse negócio de coletivos e tudo mais, ela fica emperrada. Votação, você está trabalhando no ganha-perde, né? Sempre tem um que ganha, que ganhou a votação, tem um que perde, que perdeu. Eu acho que o caminho ele tem que ser de livre adesão, uma multiplicidade de opções, né, de propostas de ação, e as pessoas elas vão se encontrando onde o coração delas atrai mais, né? Então, olha, essa é a minha causa, eu estou a fim de doar para isso, não para o outro, né? Então, assim, eu consigo entender da gente colocar esses projetos do associado dentro aí desse regulamento de orçamento coletivo, né? Mas ainda eu não tenho uma definição clara, assim, se seria... Mas, Renato, eu tô falando no sentido assim, eu entendi o que você falou, mas as pessoas são influenciáveis. Já foi feita uma pesquisa, igual, por exemplo, na lanchonete. Se você chegar na lanchonete e der 2 opções de salgado, a pessoa vai escolher uma. Se você já der 3, a pessoa já fica confusa. Restaurante já acontece isso. O garçom já chega e já pergunta o que você já quer beber. Você quer um refrigerante? Você quer algo para beber? Né? Eles já indiretamente já impõem algo no seu psicológico já para você fazer o pedido, né? E a questão do projeto é essa, porque o que acontece? Cada um, eu entendi, cada um vai puxar sardinha pro lado que gostou. Só que acho que dependendo a gente pode também direcionar, né? Não, a gente pode direcionar. Por exemplo, no site você tem as cidades, quer ver? Ah, não, já estava aí, eu podia ter... É porque eu não consigo ver. Não, mas eu te descrevo aqui. E aí eu mostro pro resto do pessoal. E eu vejo também, para ver se eu estou falando a verdade. No site, olha, eu acho que eu até tirei isso. Tem uma possibilidade aqui tem a lista de todas as cidades, ou de todas as ações, né? Aqui embaixo, olha, mas você tem um destaque aqui em cima. Então, a gente pode brincar com isso. Por exemplo, se a gente vê que tem uma cidade ou uma ação que está com uma atividade muito intensa, tem uma necessidade muito grande, a gente pode colocar em destaque por algum tempo, né? Vamos dizer, teve uma catástrofe aí na cidade e o pessoal está fazendo um trabalho de reconstrução e tal, a gente coloca aí em destaque, né? E aí canaliza recursos, a opção, a gente direciona, como você falou, né? Mas eu acho que essa, vamos dizer, priorização, ela deve acontecer principalmente de uma forma descentralizada, sabe? É a nossa essência, né? A gente não quer centralizar e decidir, né? Que cada um
decida por si, né, o que acha mais importante. É. Bom, a ideia de não ser uma iniciativa individual, já ter pelo menos mais uma pessoa associada, já cria também uma certa exigência de um nível de maturação também, de incentivar as relações, né? Porque vai ter pelo menos uma pessoa que também acredita na sua ideia. Isso aí já, por si só, já é um filtro, né? Sim. Sim. Eu acho que num primeiro momento talvez fosse interessante não ter essa produção do associado, né? E o grupo de trabalho, até mesmo para a gente poder assim começar de uma maneira mais controlada e restrita, né? Que aí já tem alguém que está dando um aval para sua ideia ali, né? Já é uma ideia de um grupo. Bem, vamos então passar aqui para frente e comentar algumas outras coisas, né? Das categorias, né? O pessoal, só no item que fala da origem dos recursos, eu fiquei pensando se não caberia vocês colocarem a questão de patrocínio. Aí, justamente ligando essa questão dos editais, da busca de recursos, de talvez vou especificar, né? Não sei se isso está aí, eu não consigo ver, mas de recursos originados de patrocínio que pudessem compor esse fundo. E também uma outra observação é que eu estou acompanhando essa discussão, tipo assim, aparece uma fala sobre isso numa reunião, aí eu fico várias reuniões ou alguns encontros sem ver vocês, então talvez o meu entendimento esteja um pouco picado assim, em relação à forma como está sendo feito. Mas se isso seria a criação de um instrumento novo, de um fundo constituído para essa finalidade, ou se a gente está trabalhando com os recursos gerais da associação que extrapolem as despesas fixas e o planejamento que ela já tem, né? Se são duas coisas ou se é um orçamento só que contemplaria esses dois universos aí. Mas está muito bom, muito legal mesmo, viu, gente? É inovador isso que a nossa cidade está fazendo. Então, assim, eu tiro o chapéu mesmo para vocês que estão se debruçando sobre essa questão e olhando uma coisa lá na frente, que com certeza a gente vai seguir isso aí, vai ocupar esse espaço aí de uma associação, viu? Muito massa mesmo. Bacana. Sobre recursos vindos de empresa, né, que aí no caso é o patrocínio, tem uma opção lá no começo que fala que para esse orçamento coletivo pode vir recurso de doação, tanto de pessoa física quanto doação de pessoa jurídica também. Não sei se é bem isso que eu estava pensando. Mas participação em edital, essas outras formas aí, não entra aqui no orçamento coletivo, não. É outra coisa. O edital é mais complicado porque ele já vem com um direcionamento. Já é todo amarrado. Né? E com exigências de prestação de contas e tudo mais. Né? Eu penso no patrocínio que já chegue diretamente para isso, né? Assim, não sei se tem algum fundo que doa para uma rede que alimenta os pontos da rede, né? Não sei se é isso, mas enfim. Eu acho que você já colocando doação de pessoa jurídica, Mariana, já resolve essa minha dúvida. Beleza. Daniel, e a outra dúvida aí sobre se é um orçamento ou se está junto, né? A maneira que eu vejo é assim, a gente tenta fazer com que o orçamento da nossa cidade, dos custos fixos, caiba nas contribuições de anuidade. E aí, todo o resto seria para esse orçamento coletivo. Que, né, a área fim é como se a área meio, né, aluguel, essas coisas assim, fosse coberto pela anuidade dos associados. E
tudo isso daí que é a área fim fosse descentralizado, tanto a ação quanto a orçamentação. Uhum. Legal. Porque não faz sentido a associação fechar o ano com, sabe, uma gordura lá de 100 mil, 200 mil, por exemplo, vamos supor que vem um monte de gente doando. E esses recursos, né, precisa movimentar de alguma forma. Eu entendo aí a dificuldade de chegar num termo, né, assim, de quanto é o justo por cada tipo de iniciativa que vai ser contemplada, né, quais despesas, mas como a associação funciona de uma maneira democrática, assim, em forma de ter um funcionamento coletivo assim bom, eu acho que a cada mês ou a cada ciclo de propostas que forem chegando, para avaliar uma estratégia e ver que tipos de demandas estão chegando também, né? Acho legal já ir pensando, né, assim, igual a Mariana está vendo aí, equipamento, né? Será que vai ser isso? Ou será que o pessoal vai ter um lugar que o pessoal vai precisar mais de combustível para visitar comunidades e fazer um processo de mobilização em torno de uma ideia inicial, né? Tudo tem que ser conversado. Eu acho que a associação tem várias ferramentas de comunicar com os associados que estão distantes, que são esses que vão estar realizando as atividades que a ideia quer levar recursos para essas atividades, né? Eu acho que no dia a dia, sim, é que dá para sentir se é uma proposta honesta, né? Se vai usar o recurso que a gente está vendo, que é uma coisa que não vai rolar, talvez direcionar o olhar também para pensar, vamos usar isso melhor, pode fazer assim, em tal cidade deu certo assim, né? E conversando. Mas só de apresentar para os associados que estão longe a ideia de que a nossa cidade é uma associação que empodera também dessa maneira, dá uma confiança maior, sabe? Para quem está distante, está tendo contato com a associação, tem de ver que ela está preocupada com isso, né? E ajuda nesse sentido também. Pode ser, a gente não tem nem como prever, pode ser de mil naturezas, assim, essas demandas, né? Legal. Eu estava pensando no seguinte aspecto. O dinheiro da anuidade de R$ 50 por ano para 200 contribuintes daria uma verba de R$ 10.000 anuais. Isso é suficiente para a manutenção da associação, ou seja, aluguel, atividades diversas que ocorrem durante o ano. E os recursos para os projetos é que me parece ser uma questão assim, muito importante, porque podem ser projetos baratos, mas podem ser projetos que demandem mais recursos. E o montante que a associação dispõe é um montante modesto, que pode ser crescente na medida em que uma atuação de aumento de número de associados, de obtenção de patrocínios por grupos que se encarreguem de determinados projetos e que tenham capacidade de convencimento dos patrocinadores para isso, é um caminho, não é? Na realidade, os recursos nossos são modestos, mas eles podem ter um efeito multiplicativo bastante importante. O problema é começar um projeto, é ter o projeto. E aí depende da iniciativa, da criatividade dos associados. Porque se é uma organização de centro vazio, não é que a diretoria ou mesmo os líderes, ou o conselho, ou o presidente,
é que possam ser indicados como as pessoas responsáveis por esses projetos. A descentralização é uma filosofia muito importante. Agora, é de uma dificuldade de boa execução muito grande. Isso é o que eu posso depreender dessa nossa conversa. O que vocês acham? Eu acho que é por aí mesmo. Né, para projetos maiores, tem edital, tem fontes de financiamento maiores que, às vezes, consegue-se, às vezes não se consegue. Se não consegue, não faz o projeto, pronto. Mas tem também as atividades pequenas, né? Não é só projeto. Então, por exemplo, Chá com Saber. Né? Se tiver lá uma verbazinha de Chá com Saber, permite que fulano que está numa cidade pequena, lá no interior, de repente combine um chá de saber com saber lá e use o dinheiro para trazer alguém de fora para falar sobre algum tema que é importante de lá, né? Para lá. Então, abre algumas possibilidades, assim, até mesmo de interação, que eu acho interessante. E as pessoas se apropriando da nossa cidade, né? Então, não sei assim, o Chá com Saber é algo centralmente feito por uma turma da nossa cidade lá de Belo Horizonte, né? Não, o cara é um associado e está aí, o Wander em Divinópolis, faz um Chá com Saber em Divinópolis, né? E chama o Deano e o Bianchi, que estão aí mais ou menos perto, né? Para participar, e aí a gente começa realmente a descentralizar, né? Eu queria passar aqui... eu queria perguntar, e a questão de comunidade como um dos projetos elegíveis? Comunidade o quê? A comunidade como um dos tipos elegíveis, né? No site e tal. Como é que é, Renato? Eu não entendi. Aqui no site, olha, você tem uma opção de criar comunidades, né? E aí a comunidade, ela é, por exemplo, Dragon Dream, ou CSA, ou então Sociedade Civil e Políticas Públicas. Então, vamos dizer que a comunidade da turma do CSA, que é associada da nossa cidade, mas falar, nós temos aqui R$500 que está disponível para o CSA, vamos fazer uma cartilha explicando como fazer o CSA, e essa cartilha a gente distribui no Congresso de Agricultura que vai ter em não sei qual lugar, né? Aí eles fazem uma cartilha da nossa cidade falando sobre o CSA e distribuem nesse lugar, né? Uhum. Então é o tipo de coisa assim que... Outra questão que eu acho que a gente tem que ter uma visão crítica do que tem sido feito até agora. Eu me lembro das atividades, por exemplo, de cinema, que eu achava bem interessante, como uma forma de incentivar a participação cultural dos associados e criar um espírito de comunidade, criar um espírito de até fraternidade entre os membros da associação, e que está meio desativado, né? O Chá com Saber também é outra atividade que eu acho que sempre vai manter a associação viva, a associação atuante. E outras coisas que possam ser lembradas aí. Não é? Então, a maneira que funcionaria por exemplo, você, né, faz uma contribuição mensal de R$50, né? Então, esse cinema, o nosso cinema, né,
seria uma atividade lá da nossa cidade. Você pode alocar esses R$ 50, entre outros, no nosso cinema. Então, ele está acumulando lá, né? Tem um dinheirinho para o nosso cinema todo mês. Se alguém quiser, e aí tem que ver como que o nosso cinema funciona, mas provavelmente, assim, quem pode puxar é um associado coordenador ou qualquer associado, sei lá, pessoa que participe do grupo lá, a pessoa vai e fala, olha, gente, está passando tal filme muito interessante, vamos fazer um encontro aqui da nossa cidade, do nosso cinema, vamos, põe lá na agenda, manda um e-mail convidando as pessoas e tem esse dinheiro para, por exemplo, comprar um tira-gosto para todo mundo depois do filme, né? Então, funcionaria dessa maneira, assim. Antes, o nosso cinema, quem estava organizando era a Poliana. Mas ele não precisa ser uma coisa que é só Poliana que organiza. Pode ter lá, né, a atividade do nosso cinema e umas 10 pessoas que resolveram participar dessa atividade. Elas têm um grupo aí de WhatsApp e elas combinam quando fazer um nosso cinema. Tem o dinheiro, um orçamento lá disponível e pronto. Totalmente centralizado, né? A única coisa que tem que acontecer é a gente conseguir integrar esse grupo com os canais de comunicação da nossa cidade para eles poderem convidar todos os associados, né? Outras atividades, como o Oasis, por exemplo, que interessa muito as comunidades mais carentes, eu acho que são coisas que precisam de... não é que precisam, são coisas que merecem continuidade, né? Uhum. Exatamente. Aí, assim, o doador, ele vai ter a ingerência para alocar nas coisas que ele considera que merecem mais continuidade, né? E a gente espera que isso seja um incentivo e uma maneira de viabilizar oásis que aconteçam, porque o oásis é caro, né? Se você vai contratar um organizador, é caro. Então, precisa de dinheiro, né? A gente caminha para um orçamento coletivo, mas, sobretudo, participativo. Não é? Está no bom caminho, no meu modo de entender. Aqui no ponto 4, Mariana, você colocou linha de atuações de projetos elegíveis, né? Achei bem interessante, porque eu concordo com todos esses, assim. Educação, saúde, geração de renda, meio ambiente, cultura e arte. Aqui criança, né? Aí eu fiquei pensando... Mas eu estou inserindo aqueles que você sugeriu. Ah, tá. Aqueles 11, né? Aí depois tem que escrever um textinho sobre cada um deles, né? Isso. E aí eu tirei o gestão aqui, porque aí o gestão fica dentro de outros, né? O gestão... Pois é. Aí sempre vai ficar alguma coisa de fora, né? Esses 11 itens são arbitrários da mesma maneira, mas são os que a gente está usando no site como filtro, né, para as pessoas encontrarem. Aí fica a tendência depois de escrever um textinho sobre cada um dos itens aí que não estava. Eu posso colocar um texto, ajudar. Gente, eu vou ter que sair, aí agora, para mim, você já vai ter que ir caminhando para um fechamento. Tem algum ponto assim que você acha que é mais prioritário para a gente conversar? Tá, eu acho que a gente pode já ir para um fechamento mesmo. E o resto aqui, Mariana, acho que a única coisa é esse negócio entre edital, né? Como se a gente fosse vamos dizer, escolher um projeto como se fosse um edital, né? Que precisa de prestação de contas e tal, e aquela ideia mais
menor, assim, mais de valores pequenos, com menos burocracia. Aham. Mas, acho que já pode fechar já, não sei como é que você está sentindo aí no final da conversa aí. Eu acho que é importante a gente deixar uma possibilidade de valores um pouco maiores também, mas a gente faz de direcionamento, né? Aqui são valores menores, é uma coisa mais ágil. Vamos pensar naquela escala de valores para fazer uma aprovação simplificada, que não tem que passar pelo conselho de líderes. E aí a gente tem que pensar nisso das taxas de valor. O formulário que já está lá que já estava lá feito, eu acho que ele é bacana, viu? Isso aqui, tem que mudar. O formulário ele é anexo do regimento interno, né? Eu acho que dá para usar ele com base. O quadro resumo de ações. Porque agora a gente está substituindo esse quadro resumo de ação, de certa maneira, substituindo, né, pelo cadastro no próprio site, né? Mas aí, talvez tenha que ser, então, um formulário do Google aí. Mas pode usar esse como base. Tá bem completo, é bem interessante. Legal. Então, talvez... Aí tem que mudar isso aqui, então, para... Em vez de encaminhar para o e-mail, né? Aí no site. Né? Eu fico pensando assim, ó, quando a gente está aqui no site, né, vamos colocar uma ação aqui. Por exemplo, a biblioteca, né? Uhum. Biblioteca no Impacto Social. Esse daqui já seria o projeto. Então, o que a pessoa que faz parte desse projeto teria que enviar seria, assim, a requisição de quanto dinheiro, quanto tempo, e aí a gente pode ter um máximo, né, que ela quer reservar esse dinheiro, que ela vai ter que gastar e depois mandar o reembolso, né? Então, a gente segura isso daqui, reserva isso aqui para você por 15 dias, né? 15 dias você gasta. E uma descrição, talvez uma descrição, né, sobre para que foi esse dinheiro. Entendi. Mas não o projeto. Então, na verdade, o requisito vai ser já estar lá no site da nossa cidade, né? Entendi. O projeto ele já está aqui, né? Normalmente ele é um projeto que já está acontecendo, já existe, e aí ele está pegando o dinheiro para fazer ele rodar, né? Entendi. Tá. Tem uma ação nova primeiro, faz o cadastro no site, aí depois pensa nisso. Faz sentido. Beleza. Gente, é isso. Já agora, como é que a gente faz, então, para dar uma adaptada aqui, né? Aí, acho que pode continuar aí, em termos de edição. Amanhã eu dou uma olhada também. A gente evoluindo em cima do texto. Perfeito. E eu vou conversar amanhã com o Lucas, que está desenvolvendo o site, né? Ele deu uma parada aí há algum tempo. Vou conversar amanhã também com o André. Então, assim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes, eu fico incapacitado de pegar e ler ou comentar. Mas eu acho, Mariana, a gente podia talvez marcar um próximo encontro com o Vitor, né? Para agosto. Tipo, terceira semana de agosto. Podemos. Como é que você está na terça? Você vai voltar? Você começou o curso de novo? Não, é em agosto que volta. Tá. Aí tem que ser segunda ou quarta, né? Tá. Então, talvez na segunda, né? Tá. Beleza. A gente vê no outro. Vamos ver a disponibilidade deles também, a gente marca. Tá bom. Tá, joia. Gratidão. Gente, boa noite pra vocês, eu tenho que ir.
Mas fica aí um abraço a todos e a gente vai conversando por outros meios também, se for o caso. Beleza, gratidão. Até amanhã você vai no encontro do Alson? Vou sim. Vou. Então tá, bom encontro lá para vocês e depois boa viagem lá para Passatempo. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.